A paz, irmãos, estamos aí completando a nossa série sobre o tabernáculo e agora nós vamos falar sobre a segunda etapa. Eu falei na primeira a respeito de como o tabernáculo se constituiu, de que forma, como foi necessário, para quem ele aponta. Então agora aponta para o Senhor Jesus. Então depois, quem não ouviu, quem não viu, acessa lá na primeira série para compreender melhor. E hoje eu vou falar sobre os elementos que foram colocados ali no tabernáculo. No capítulo 25, logo no comecinho, a partir do versículo 1, 2, vai falar sobre os materiais que Deus estabelece para a construção do tabernáculo. Então ali Deus pede para que tragam, são os elementos como ouro, prata, bronze, os tecidos, linho fino, as cores, os elementos das cores são muito importantes. Então também é trazido as peles dos animais, que tipo de animal tinha que ser, não era qualquer animal para trazer essas peles. Então nós vamos falar hoje sobre isso. Então, se vocês quiserem anotar com calma, tá? Eu vou passar esses elementos aqui e tenham sempre em mente de que o tabernáculo representa o Senhor Jesus e tudo que envolve o Senhor Jesus, porque o tabernáculo é a tipologia do Senhor Jesus. Nós somos representados também no tabernáculo. Eu falei no outro vídeo, depois vocês assistam, tá? Então, primeira coisa, sobre o ouro. O que o ouro representa? Nós temos 3 elementos aí: o ouro, a prata e o bronze. Vocês conseguiram pescar? 3 elementos: ouro, prata e bronze. Os 3 lembram alguma coisa? Lembra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois é, são os 3 elementos que Deus manda levar para a construção do tabernáculo. O ouro representa a divindade, a glória de Deus. Então, lá em João, no capítulo 12, 41, nós vamos ver isso, tá? Eu vou dando algumas referências para os irmãos pesquisarem, tá? A prata representa, é o preço do resgate. Em Marcos, capítulo 10, versículo 45. E temos o bronze representa o juízo, julgamento de Deus. Tá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então, no ouro, nós temos a justiça divina. Na prata, nós temos a redenção, a expiação. E no bronze, nós temos a consequência do pecado, que é o juízo, é o julgamento. E nos fios de tecido, nós temos 4 cores nos fios de tecido. Nós temos o azul, nós temos o carmesim, temos a púrpura e temos o branco, representado através do linho fino. Então o linho fino, por quê? Porque o branco não tinha na época a cor branca. Então o linho fino era o que se aproximava do que nós chamamos de cor branca. Então toda vez que fala de linho fino, ele estava com vestes de linho fino, vamos entender que ele estava todo de branco. Então essas 4 cores, 4 no Novo Testamento. O que representa essas 4 cores no Novo Testamento? Vocês conseguem associar? Lembra que eu falei? Todo o tabernáculo se refere a Jesus. E onde é falado sobre Jesus? Aonde mostra os ensinamentos de Jesus? Aonde o Senhor Jesus vem do nascimento? É falado a respeito de nascimento, a respeito do ministério de Jesus, da morte, ressurreição. Aonde? Está nos evangelhos. Então, essas 4 cores representam os evangelhos. Nós vamos ter na cor azul, que representa o céu.
Então o azul está representando o céu, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1. Então é a origem celestial do Messias. Esse aqui está representando o Evangelho de João, o Filho de Deus, a divindade do Senhor Jesus. Então em João nós vamos ter a cor azul, o fio de tecido azul. Vamos para o próximo, carmesim. O carmesim, ele representa o sacrifício de Jesus. O carmesim é o vermelho, aquele vermelho forte, sabe, profundo. Então ele representa o sacrifício de Jesus. É o sangue derramado do Senhor Jesus. E quem é que apresenta isso? Lá em João, capítulo 14, versículo 2, vai falar, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, vai falar do sacrifício do carmesim. Quem é que fala? Quem é que apresenta Jesus como Salvador? É Lucas. Lucas apresenta o Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Na púrpura, a púrpura representa a realeza. Então nós temos, a púrpura é aquele tom roxo. Então ele representa a realeza. Então em João capítulo 14, versículo 2, nós vamos ver que aqui é representado em Mateus. O Evangelho de Mateus, ele traz Jesus como o Rei dos Reis. Já que a púrpura representa a realeza, Jesus é o Rei dos Reis. Então é assim que Mateus apresenta Jesus. Então a púrpura está representado aí através de Mateus, do Evangelho de Mateus. E aí o linho fino. Quem é o linho fino? O linho fino representa a pureza, a retidão. Nós temos em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao 5, representa a presença, a perfeita justiça do Messias. Nós vamos ter então essa pureza, a perfeição da justiça do Messias. Então, através do Evangelho de Marcos, essa cor branca do linho fino está representado no Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus como o homem perfeito. O homem que é imperfeito, mas Jesus é o homem perfeito. Então nós temos esses elementos, o ouro, a prata, o bronze, que são os 3 elementos. Temos mais 4 elementos aí, que são os fios de tecidos, que representam os evangelhos. Nos 3 é representada a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nesses 4 representam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros elementos que nós vamos ter a pele de cabra, que é a oferta pela maldição do pecado, está em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ter a pele de carneiro tingida de vermelho, que representa o sacrifício de um substituto. Aqui ela está sendo tingida de vermelho, mas o sangue de Jesus, ele sim, o sangue de Jesus é que nos cobre dos nossos pecados. Então tá lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Aí nós vamos ter a pele de texugo, o couro do texugo. Esse texugo podia ser um animal, existe um animal chamado texugo. Ele parece um pouco com um animalzinho assim, pequenininho, eu esqueci o nome agora do animal, mas ele é um animal pequenininho, tipo um preá, né, um coelho, mais ou menos nessa linha, tá? Ou alguns autores falam que possivelmente esta pele seria de um animal marinho, possivelmente uma foca, pode ser, mas enfim, tinha que ser a pele, o couro deste animal. E ele então nos traz o quê? A aparência exterior sem atrativo.
porque uma pele de uma cor meia amarronzada era que estava por cima de todas essas outras peles. Então ela não tem uma aparência, não exerce uma atração ao olhar. Então tá lá em Isaías capítulo 53, versículo 2. Jesus não tinha essa aparência de trazer assim um mover que as pessoas pudessem chegar até ele. Então era o que Jesus falava, eram os ensinos de Jesus que atraía multidões e não a sua aparência externa. Vamos ter a madeira de acácia. Ela representa a humanidade incorruptível, é uma madeira dura, uma madeira firme, um tronco. Nós vamos estar falando isso com mais calma, mas essa madeira, ela representa essa incorruptibilidade humana. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós vamos ter ainda o óleo para a luz, o azeite que era trazido para que não se apagasse a chama do candelabro. Nós vamos ter ali a unção do Espírito, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós teremos representado aí, através das referências de Isaías, capítulo 51, versículo 10, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Temos ainda as especiarias para o óleo e o incenso aromático. Isso é doce, é suave fragrância, é a oração dos santos. Está lá representado em Efésios capítulo 5, versículo 2. Então aqui nós temos todos os elementos empregados no tabernáculo, que eles trazem referência sobre o Senhor Jesus e para a nossa vida, o que eles são na nossa vida hoje. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Nós estamos no segundo estudo dessa série sobre o tabernáculo. Que Deus os abençoe. Aperta aí o sininho, compartilhe com mais pessoas. Amém? Até o próximo.